A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Esse é o canal de estudos da Palavra de Deus, tá? Com interpretação bíblica, amém? E aí nós vamos aí agora mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E aqui essa é a aula de número 5 da revista da CPAD, revista de adultos, amém? Então vamos aí a esta aula, né? Aula para ser ministrada em 30 de janeiro, tá bom? Esse é a data aí da aula e o tema é como ler as escrituras, tá? Vamos aqui a esta aula e lembrando aos irmãos que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link aí para essa aula que está publicada lá no nosso blog, né? O Clube da Teologia. E também o link para esse subsídio que eu escrevi para essa aula, também publicado lá no mesmo blog, tá bom? Então aí, né, vai ter os dois links aí, também um link para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá bom? E eu quero também, eu vou deixar também o número da chave Pix, tá? Para quem quiser fazer alguma contribuição para o canal, tá bom? Graças a Deus nós estamos melhorando um pouquinho, né? Logo vamos trocar alguns equipamentos aí para poder fazer uns conteúdos de maior qualidade, tá? Mas aí, né, depende do que entrar de recurso, para eu poder parar de mexer no orçamento da família, amém? Bom, então vamos aí, tá, a esse estudo, né, para você que é professor, poder preparar a sua aula, e você que é aluno aí para poder aprender mais um pouco, tá bom? Então o título da lição é Como Ler as Escrituras, tá bom? O textuário é Lucas 24:44. A ideia aqui dessa lição é mostrar como que a gente vai ler a Bíblia para poder entender conforme a direção do Espírito Santo, tá? Então, aqui nessa introdução eu separei aí essa parte que diz assim: necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas, tá? E sobre isso aí eu escrevi o seguinte: só há sentido em conhecer a palavra de Deus se a gente conseguir praticar, né? Ou seja, aplicar o que está nela na nossa vida diária, tá? Se a gente conseguir fazer isso, aí tudo bem, aí a gente vai estar realmente sendo coerente, né? Ou seja, não há coerência se a gente aprende a Bíblia somente para conhecer a Bíblia, não tem coerência nisso. Quem faz isso é o inimigo, né? O inimigo, Satanás, ele conhece a palavra de Deus para poder atingir os crentes, né? Mas um servo de Cristo, você que é servo de Deus, para você aprender Bíblia, você tem que estar disposto a praticar ela na sua vida, aplicar ela no seu dia a dia, né? Essa aqui é a ideia, amém? Bom, então vamos aí na primeira parte. O título da primeira parte é A Bíblia Precisa Ser Interpretada, tá? No primeiro subtópico, esse aí é o primeiro tópico, né? O primeiro subtópico, o subtópico 1, tem o título assim: A Importância da Exegese, tá? Então, lembrando aí, né, o que é exegese, né? É você extrair do texto, né, aquilo que está sendo falado ali dentro do texto. Bom, então vamos ver aqui a parte que eu separei para a gente poder falar a respeito. Ó, literalmente significa guiar para fora, né? Ou seja, exegese vai ser tirar, né? Extrair, né? Bom, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Aí está dizendo o que é exegese, né? Tirar do texto a intenção das palavras. Bom, aí sobre isso aí eu escrevi que exegese significa extrair o sentido que foi usado ao ser escrito o texto bíblico, tá? O meu acréscimo aqui é esse. O que seria exegese? Aqui está falando extrair do texto. Mas não é extrair o que você quer extrair. Não, é extrair o que o autor, o principal autor que escreveu, o que ele queria dizer com aquelas palavras, tá? É isso que é exegese, né? O que o autor, quando escreveu, ele queria dizer, quando ele escreveu aquelas palavras. Aí você vai estar extraindo, vai estar praticando a verdadeira exegese, você vai estar retirando do texto aquilo que o autor quis dizer. Amém? Bom, então separei também outra parte que diz aí, ó: deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original, tá?
Aqui sobre isso eu escrevo o seguinte: os autores que escreveram receberam inspiração pelo Espírito Santo. Dessa forma, ele é o autor principal. Repararam que eu estava falando aqui que o autor, né? Exegese é você extrair do texto aquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu, e eu estou considerando aqui o Espírito Santo como o autor principal. Por quê? Porque ele inspirou homens, né? Por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, mas ele recebeu a inspiração do Espírito Santo. Então Moisés é um autor, tá, que foi usado por Deus ali, pela direção e inspiração do Espírito Santo para poder escrever, sendo então o Espírito Santo o principal autor do Pentateuco. Tá? Essa aqui é uma consideração que vale a pena a gente aplicar. Bom, então aí também separei a parte que diz assim, ó, recursos literários usados no texto sagrado. Tá? E aqui sobre isso eu escrevo que um exemplo desses recursos são as hipérboles. Tá? As hipérboles usadas por Jesus. O que é uma hipérbole? Né? Que recursos são esses? Eu estou falando de um recurso literário aqui, são as figuras de linguagem. Na Bíblia tem muitas delas. Né? Eu vou falar já de prosopopeia, por exemplo. Mas uma das hipérboles, vamos pegar um exemplo aqui, eu coloquei nesse subsídio, uma hipérbole usada por Jesus, quando ele fala assim, lá em Mateus 17, 20, né? Jesus fala assim, ó, se tiver a fé do tamanho de uma semente, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, se lança no mar, e ele vai se lançar no mar. Só que Jesus estava usando uma hipérbole. Você imagina, Jesus não estava com a intenção que a gente, né, não estava falando que a fé tem a capacidade de fazer a gente movimentar montanhas de um lado para o outro. Não é essa a ideia de Jesus. Jesus estava usando uma hipérbole, né, ou seja, um exagero de linguagem, para mostrar a importância da fé, a capacidade da fé. Tá? É para dar ênfase no que ele quer dizer. Isso há mais de 2000 anos atrás, Jesus já usava as figuras de linguagem que hoje nós conhecemos tão bem aí, né? Tá, então, continuando, o subtópico 2 aí, os limites dos leitores, as limitações dos leitores. Né? Separei essa parte que diz assim, ó, estamos interpretando isso porque todos os leitores são intérpretes. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte, ou seja, quando lemos a palavra de Deus, nós interpretamos pela luz do Espírito Santo. Sendo assim, o Espírito Santo é quem guia na correta interpretação. Né? Ou seja, quando você lê a Bíblia, você interpreta ela, você não pega ela ao pé da letra. O que ela está dizendo, né, é exatamente aquilo que está escrito. Não é bem assim, você tem que interpretar. Né? Você tem que interpretar a palavra de Deus, a Bíblia. Agora, se você não interpretar corretamente, você acaba tomando decisões erradas, né? Tendo uma percepção errada do que está escrito. Então, quem vai te ajudar na correta interpretação? Aí eu coloquei aqui, ok? O Espírito Santo é quem nos ajuda a interpretar corretamente, tá? Aqui está falando que todos que lemos a Bíblia somos intérpretes da Bíblia, tá bom? Também separei essa parte que diz aqui, ó, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura. Tá? Sobre isso eu escrevi o seguinte, se refere às nossas convicções. Eu estou falando aqui daquelas ideias, né, que trazemos antes de começar a ler, né, a Bíblia. Então são que ideias que a gente traz conosco? Convicções, paradigmas, né? A forma como enxergamos as coisas de Deus. Então, se essas ideias forem muito fortes dentro do leitor, da pessoa que vai ler a Bíblia, essa pessoa vai ser influenciada por essas ideias. E aí ele não vai pegar aquilo que o Espírito Santo quer que ele entenda, quer mostrar para ele no campo espiritual. Ele vai pegar segundo as concepções particulares dele. E vocês já repararam que muitas pessoas colocam coisas no texto que o texto não está dizendo? Tá? Ele força a interpretação, porque ele quer que o texto diga algo
que o texto não está falando. E por que, que ele quer que o texto diga algo que o texto não está falando? Porque ele tem concepções pessoais, né? Ele tem as concepções dele mesmo, né? Bom, continuando aí, vamos para... Eu pulei aqui o subtópico 3, que é a natureza das escrituras. Vamos para o tópico 2, aí o título é Pressupostos Pentecostais para ler a Bíblia. O que é pressuposto pentecostal? Aquilo que os pentecostais já têm na sua mente, né? Como um pressuposto, tá? Vamos ver aqui alguns aqui, né? Um pressuposto aqui está falando, a autoridade da Bíblia. Ou seja, para o pentecostal a Bíblia ela tem uma autoridade espiritual. Isso é um pressuposto nosso, tá bom? Então você, professor, pode explicar isso para os seus alunos. Antes de entrar aqui nos subtópicos, você já pode explicar. Isso é um pressuposto nosso. A autoridade da Bíblia. Outro pressuposto, a iluminação do Espírito Santo, né? É um pressuposto pentecostal. Então vamos aí. Bom, aí separei as partes que diz, uma parte que diz aí, ó, a literalidade dos milagres, tá? Então aqui sobre isso aí eu escrevi o que é a literalidade dos milagres. É acreditar que eles ocorreram de forma literal, que realmente do jeito que Lucas narra, que Marcos narrou ali, João, Mateus, que realmente eles aconteceram daquela forma, tá? Isso aí é a literalidade dos milagres. Separei também essa parte que diz aí, ó, atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Isso aqui, né, um pressuposto também que os pentecostais acreditam, né? Por que ele está falando isso aqui? Algumas igrejas tradicionais, aí eu coloquei que alguns segmentos evangélicos, né? São igrejas evangélicas tradicionais. Algumas delas acreditam numa doutrina chamada doutrina cessacionista, de que esses dons do Espírito Santo, né, eles teriam cessado no primeiro século. Ou seja, eles teriam sido somente para a igreja poder se estabilizar, né, poder se estruturar. E aí esses dons teriam cessado. Tá? Mas só que o que acontece? Quando a gente pega o texto sagrado, a gente não vai encontrar nenhuma parte do Novo Testamento uma afirmação de que os dons haveriam de parar no primeiro século, né? E que a igreja continuaria sem esses dons. Não há nada no Novo Testamento que aponte para isso. Tá? Então a doutrina cessacionista ela se torna uma doutrina mais humana, né? É uma ideia humana, né? Tá? Não tem uma base bíblica, teológica, para a gente afirmar isso. Bom, continuando aí. Bom, se alguém tiver aí alguma base teológica e quiser colocar no comentário aí, pode colocar, a gente, né? Vamos analisar. Tá? Bom, continuando aí, o subtópico 2, o título dele é a iluminação do Espírito Santo, mais um pressuposto pentecostal. Vamos ver aqui. Separei a parte que diz aí, nesse subtópico. Se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Tá? Aí sobre isso eu escrevi o seguinte, ou seja, capacita a pessoa a entender a Bíblia, conforme escreveu o seu principal autor, que é o Espírito Santo. Ou seja, o que está escrito na Bíblia, você vai ler e vai interpretar. Mas se você não interpretar conforme o Espírito Santo te mostrar, você vai interpretar conforme as suas concepções pessoais, né? Ou conforme o que você busca dela. Um exemplo eu coloquei aqui, uma pessoa que lê a Bíblia sem a direção do Espírito Santo, ele vai pegar conhecimentos filosóficos para a vida. Tá? Um historiador, por exemplo, que ele for ler os textos históricos da Bíblia, ele vai pegar somente narrativas sobre fatos históricos. Ele não vai entender a Bíblia como a doutrina, aprendizado para a salvação. Se você ler pela direção do Espírito Santo, aí você vai começar a captar da palavra de Deus
as doutrinas para a salvação da alma, né? Para a salvação da família. Você vai começar a pegar coisas que o Espírito Santo, aquilo que era a intenção do Espírito Santo, mostrar para nós pela palavra de Deus. Amém? Bom, separei também essa parte que diz aí: a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Sobre isso aí eu escrevi: algumas pessoas têm o hábito de utilizar a Bíblia como caixinha de promessa. Né? A iluminação aqui que a gente está falando é aquela doutrina, né, de que o Espírito Santo ele ilumina a nossa mente para a gente poder entender a Bíblia. Né? Bom, é sobre isso que esse tópico está falando. Aqui, essa parte aqui é o seguinte: por que eu usei a expressão caixinha de promessa? Os irmãos devem se lembrar, né, daquelas caixinhas de promessa que você sorteava um versículo ali, pegava ali um versículo e ali você tinha como aquilo assim, uma promessa para a sua vida, né, como se fosse o próprio Espírito Santo falando com você. Tá? Só que se a gente fizer dessa forma, a gente vai estar estudando, vai estar achando que a iluminação do Espírito Santo é algo paralelo ao que a Bíblia traz. E não é bem assim. Tá? A iluminação do Espírito Santo é sobre toda a palavra. Então, alguns irmãos usam dessa forma também. Quer ver? Eles pegam a Bíblia, abre aleatoriamente, coloca o dedo aonde caiu a mão dele ali é onde Deus está falando com ele. Só que isso aí, né, seria a mesma coisa que usar a Bíblia como caixinha de promessa. Tá? E não é dessa forma que é o correto. Vai que você abre a Bíblia ali e começa e cai num texto de maldição, né? Você vai receber para sua vida? Tu vai ter que abrir a Bíblia de novo, vai ter que pular aquilo e abrir de novo. Deus queira que não caia em outro texto de maldição, né? Senão, pronto. Aí a pessoa vai entrar na prova. Bom, continuando aí, brincadeiras à parte, vamos mais à frente. O subtópico 3, o título é O Valor da Experiência. Separei a parte que diz assim: o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de tornar o salvo perfeito. Aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte: sendo assim, o aperfeiçoamento na vida do crente não ocorre somente com as experiências cristãs, né? Quer dizer, não é somente a vivência da pessoa que vai dar ela aperfeiçoamento. Porque muita gente pensa dessa forma, não sei se é isso, a pessoa acha que não precisa mais estudar, ler a Bíblia, se aprofundar nela, tá? Não, nós precisamos estudar, examinar, e aí nós vamos ser aperfeiçoados juntamente com as experiências e o conhecimento da palavra, tá? Teoria, que é o conhecimento da palavra, e a prática, que são as experiências. Isso aí que vai nos aperfeiçoar. Se a pessoa só tiver teoria, ela vai estar incompleto, e não tiver experiência, vai estar incompleto. Ou se só tiver experiência, mas não tiver a parte da teórica, vai estar incompleto, não vai se aperfeiçoar corretamente. Tá? Bom, continuando, vamos aí, separei também essa parte que diz assim: nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Ou seja, não é aceito, por exemplo, que apareça alguém agora com ideias de correção da Bíblia, tá? Simplesmente porque nos dias atuais a igreja está vivendo uma outra realidade. Né? Sobre isso aí eu escrevi isso. Né? Quer dizer o quê? Não sei se os irmãos tiveram conhecimento, recentemente apareceu um camarada no YouTube lá, numa ministração, falando que a Bíblia tem que sofrer correções porque ela não trata sobre assuntos referentes à homossexualidade, essas coisas aí, né, que está em voga hoje em dia, né? Mas isso aí está errado, né? A experiência, né, a tradição da igreja não pode estar acima da autoridade da Bíblia, né? Porque a igreja vive um outro contexto agora, né? Aí a gente teria que pegar a Bíblia, que a gente sempre usou como regra de fé e prática, e revisar ela e acrescentar ou tirar alguma coisa. Tá errado, tá bom? Isso aí é completamente errado. Continuando, a gente não pode adaptar
o estudo bíblico, né? Simplesmente porque tem alguma coisa que está desagradando um determinado grupo hoje. Não, então agora vamos adaptar porque tal e tal grupo não está está se sentindo mal porque a Bíblia fala isso e aquilo outro que vai bater contra eles. Não, negativo. A Bíblia é a Bíblia, irmão. A Bíblia ela fala e vai continuar falando a verdade. Quem não gostar vai estar fora da palavra de Deus. Vai prestar conta com o Criador de um jeito ou de outro. Bom, no tópico 3, o título é Regras Básicas de Interpretação. Vamos a esse tópico. O primeiro subtópico é a Escritura é sua própria intérprete. Aqui vai falar de algumas regras, né? Vamos nessa primeira aí. Separei a parte que diz assim, ó, Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Bom, sobre isso aí eu escrevi, quer dizer que para se entender a Bíblia devemos buscar as explicações nela mesma. Lutero entendeu que a palavra de Deus é completa e não precisa de adendos. Não é verdade? Ele entendeu corretamente. A palavra de Deus é completa. A gente não precisa pegar agora para ler a Bíblia eu vou pegar então o manual judaico, né? Eu tenho aqui o manual bíblico, tenho aqui História dos Hebreus, né, comentário bíblico de Bacon, né? Então eu vou pegar tudo isso aqui e isso aqui vai me dar, né, o entendimento. Não, nada disso. Eu tenho que entender a Bíblia conforme o que ela mesma me apresenta. Esse material todo que eu tenho aqui na minha estante, esse material são para melhorar mais ainda, né, o meu conhecimento, né, mas o que a Bíblia me apresenta já é suficiente para a minha salvação. Por que eu tenho esse material então? Porque eu dou aula, né, eu elaboro estudos, eu escrevo livros, então eu vou precisar de um algo a mais aí para poder passar conteúdos mais profundos. Tá? Mas o que a gente tem aqui dentro da palavra de Deus para ministrar uma aula dominical, para você aconselhar uma pessoa que precisa, né, de ajuda, para você ministrar a palavra de Deus, isso, o que tem na Bíblia é suficiente para isso, tá bom? Continuando, separei também a parte que diz aí, estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia a compreensão de outro texto. Bom, esse método aí é a concordância, né? Concordância bíblica, aonde um texto ele exprime uma ideia e essa ideia que aquele texto exprime, ele está em outras referências bíblicas, outros versículos que dão a mesma ideia, né? Que vão falar da mesma coisa. É a concordância bíblica. Existia antigamente, eu não tenho nenhuma aqui, acho que eu não tenho concordância, né? Mas a gente tem nas nossas Bíblias. Tem nos rodapés das Bíblias, muitas delas, os versículos onde aqueles fazendo ligação de concordância, tá? Mostrando em outras partes da Bíblia onde está aquele mesmo assunto. Isso aí é interessante também, né? Bom, no tópico 2, no subtópico 2 aí, o título é Princípios de Interpretação Bíblica, tá? Aqui é mais uma regra básica. Sobre essa parte aí eu separei aqui, essa parte que diz assim, ó, outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto, tá? Então é o contexto da Bíblia, né? De um determinado assunto. Você está lendo um texto, aí ele está inserido dentro de um contexto. Se você pegar só aquele versículo isolado, você não vai entender exatamente, vai entender errado o que está escrito ali. Tá? Sobre isso aqui, eu até separei um exemplo. Tá? Você que é professor, mas primeiro você vai ter que entender o exemplo, porque senão você vai ensinar, não vai saber como passar para os alunos. O de Provérbios 8:17, aonde está escrito assim, ó, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Algumas Bíblias trazem isso, né? Mas outras trazem assim, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Bom, quando a gente pega esse texto isoladamente, sem o contexto, a gente vai entender que Deus está dizendo, eu amo os que me amam e os que
de madrugada, ou quem me buscar pela madrugada, ou me buscar cedo, logo pela manhã, não sei, vai me achar. Bom, aí já estaria tudo errado, né? Porque, primeiro, Deus não ama só quem ama Ele. Deus ama a todos. Para começar, já está por aí, né? Outra coisa, as pessoas iam usar esse texto para dizer que devemos buscar Deus pela madrugada, como muita gente acha isso. Só que quando a gente pega o texto de Provérbios 8, 17, ele está dentro de um contexto, tá? Ele está dentro de um contexto. E o contexto é um que ele vai, vários versículos anteriores, ele vai falar da sabedoria falando. O Salomão tá ali falando em forma de provérbios, usando a sabedoria. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada prosopopeia, né? Aonde se atribui a um ser inanimado sentimentos e ideias humanas, né? Ou seja, a sabedoria ela diz, a sabedoria fala. Ali a gente vai ver em Provérbios que é a sabedoria falando. A sabedoria clama, né? Ele sempre vai usar isso aí no contexto. Aí, dentro desse contexto, chega no verso 17. E ali que é a sabedoria falando, a sabedoria fala isso. Eu amo os que me amam. Então, aí sim, a sabedoria só ama quem ama ela, né? Aquele que não ama a sabedoria nunca vai ser sábio. É isso aqui que o texto está dizendo. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Ou seja, os que me buscarem logo, né, no início do seu dia, como coisa principal, né, esses vão me achar. É a sabedoria falando. Tá? Então isso aqui vale a pena ensinar para os alunos a ideia do contexto. Esse aqui é um texto que eu achei interessante, né, para explicar o que é contexto, né? Bom, continuando aí, o subtópico 3, o título é assim: Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Aí aqui separei essa parte que diz assim, ó: assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: ou seja, a pessoa aceitar que uma parte é inspirada e a outra não. Tá? Então ele tem um cânon bíblico, que é a lista lá de todos os livros do Antigo Testamento e do Novo. Aí ele cria um outro cânon ali dentro, né? Ele acha, por exemplo, que as cartas de Paulo são inspiradas mais do que os evangelhos. Então ele criou um outro cânon dentro do cânon bíblico. Né? É isso aqui que está falando aqui. Tá? Então ninguém pode fazer isso. A pessoa vai estar indo contra a palavra de Deus. A Bíblia toda ela se completa. O Novo Testamento ele é baseado pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele dá base para o Novo Testamento. O Novo Testamento complementa o Antigo Testamento. Tá? Bom, separei também outra parte que diz aí, ó: não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: a Bíblia possui um contexto geral, ou o que chamamos de senso comum, né? Ela tem um contexto geral. Qual é o contexto geral dela? A ideia de que Deus quer salvar a humanidade, por isso ele enviou o seu Filho. A Bíblia toda apresenta Jesus, né? A Bíblia toda mostra Jesus e a promessa lá do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a promessa da volta de Jesus. Então, a Bíblia toda ela tem um senso comum, tá? Aí a gente não pode usar uma parte específica, né? Criar uma religião nova, fragmentando, né, parte do texto, né? Aí só usar um determinado livro da Bíblia, né? Só usar um determinado, por exemplo, só usar os evangelhos, né? E ali, com os evangelhos, criar uma nova percepção. Aí a gente vai estar indo fora, a gente vai estar fragmentando a palavra de Deus, relativizando a palavra do Senhor. Tá? Isso aí é o alerta que está dando aqui. Né? Bom, tá um pouco em calor, aí eu estou aqui tentando me tirar aqui um pouquinho do suor. Bom, conclusão, né? Vamos aí à parte final. O que a igreja, separei a parte assim na conclusão. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura,
tá? Sobre isso aqui, para finalizar, eu escrevi: as práticas e determinações das igrejas hoje devem estar amparadas pela palavra de Deus, tá? Se algum ministério aparecer com alguma novidade teológica, provavelmente está associada a alguma revelação nova e possivelmente isso aí é uma heresia, tá? Como já aconteceu, né? Com esses quase 30 anos de evangelho aí, eu já vi várias vezes isso aí, e pessoas, ministérios criarem visões novas sobre a Bíblia, e aí a gente vai ver lá tudo heresia, seitas que vão surgindo por conta dessas heresias, uma coisa terrível. Então a Bíblia tem que ser lida à luz, né, pela iluminação do Espírito Santo. Amém? E todas as nossas práticas cristãs devem estar baseadas no conteúdo da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, tá? Então esse é o ensinamento desta aula. É um vídeo sucinto, não um vídeo alongado, tá? Para os irmãos poderem preparar aí a sua aula, tá bom? Então eu lembrando os irmãos, deixei na descrição aí do vídeo aí, tá? A chave Pix para você que quiser fazer alguma doação para o nosso blog, para esse canal, para a gente poder estar melhorando aí esse trabalho, tá bom? Adquirir um equipamento melhor um pouquinho. Bom, então peço aos irmãos também que divulguem aí também o nosso canal, tá? Deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal e assim vai estar cooperando conosco nessa obra também. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá? Que tenha todos uma boa aula em nome de Jesus.